Vou voltar para o Roberto Mota. Mota, essa interlocução do crime que usa a empreiteira para mandar recado para a administração pública, também a denúncia feita pelo prefeito Eduardo Paes via Twitter, X, e a resposta de Ricardo Capelli. Mota. Os meus colegas fizeram brilhantes considerações, acho que abordaram a questão por vários outros ângulos que não tinham me ocorrido. Mas eu vou voltar ao meu caminho principal para analisar isso. Então, você, espectador que está me vendo aqui, você ouvinte que está me ouvindo, deixa eu explicar para você. Isso que nós estamos comentando aqui já acontece no Rio de Janeiro há muito tempo. Qualquer pessoa com a menor familiaridade com segurança pública, eu arrisco dizer aqui no Rio de Janeiro, até o rapaz que vende mate para você na praia, ou o ambulante que vende picolé, todos eles sabem disso há muito tempo. Os garis que trabalham na rua, que assistem essas coisas diariamente, nada disso é surpresa. Então, para uma pessoa como eu, que segue esse problema há muito tempo, eu realmente fico sem palavras para comentar a pantomima. Esse faz de conta. Parece realmente um programa, um reality show. Eu acho que nem reality show, porque a realidade está meio fora daí. Deixa eu só lembrar um detalhe muito importante. O secretário de Ordem Pública da Prefeitura é delegado de polícia. É delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ora, até os atendentes, os faxineiros das delegacias do Rio de Janeiro sabem como é que a banda toca aqui. A Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil, até pouco tempo, eram secretarias. Não existia Secretaria de Segurança aqui no Rio de Janeiro. Ela foi extinta em 2019. As secretarias de Polícia Militar e Civil podem procurar no Google. Alertaram inúmeras vezes. Se essa DPF não for suspensa, cancelada, revista, o Rio de Janeiro está se tornando um refúgio para criminosos de todo o país. As polícias, nas operações que elas conseguiram fazer, prenderam inúmeros chefões do tráfico de vários outros estados que estavam refugiados aqui no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto aos senhores, é preciso muita inteligência, é preciso muita perspicácia para ligar os pontos todos e perceber aonde esta situação está desaguando? Vamos para cima deles. Eles quem, companheiro? Quem vai para cima de quem? Olha aqui, a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram denunciadas, eu não sei qual é o termo, né, pelo Ministério Público há 8 dias atrás, porque elas não estavam cumprindo os termos da DPF. Todo dia a gente dá aqui uma notícia que coloca a polícia numa situação de cheque. Há quanto tempo? Tem 3, 4 dias nós falamos das maravilhosas câmeras de segurança que os policiais do BOP, uma tropa de elite da polícia, vão ter que usar a partir de agora. Agora vamos fazer um exercício aqui rápido. Vamos imaginar que o BOP vai responder essa denúncia. Né? A prefeitura disse, os traficantes estão extorquindo, milícia, sei lá o quê. Vamos botar o BOP nessa história. Aí o BOP vai lá com as suas câmerazinhas. Né? Antes da gente entrar, vamos imaginar que nós 4 aqui somos o BOP. Antes da gente entrar em ação, olha a bateria, vê se a bateria das câmeras de vocês, a bateria tá certa, vê se o chip de memória tá legal, bota, ajeita no pescoço, agora vamos fazer a nossa operação contra alguns dos elementos mais perigosos do Rio de Janeiro. Acabou a operação? Acabou. Agora me dá a câmera, cada um de vocês, porque o nosso, eu não sei quem será, mas nós temos aqui o nosso fiscal de operações, ele vai examinar essas imagens de você, tintim por tintim, para saber se algum de vocês foi rude, violou os direitos dos traficantes, fez alguma coisa... do VAR. É o VAR. É o VAR da polícia. Agora, eu pergunto a vocês, é sério isso? Porque às vezes dá a sensação que nós estamos aqui num programa humorístico, né? É a piada do dia. Qual é a piada do dia? A piada do dia é vamos para cima deles. Então eu termino meu comentário com essa pergunta. Eles quem, companheiro? Os criminosos ou é da polícia? Porque para cima da polícia já foram há muito tempo.
Pois é, inclusive tem um comentário dizendo que essa troca de mensagens acabou parecendo cênico demais. Parecia um jogo meio ensaiado, que está mais ou menos em linha com isso que o Mota acabou de questionar. Só falta aquela musiquinha, Canhato. Sabe quando a gente coloca o meme na internet, tem aquela musiquinha, tá. Só faltou essa musiquinha nessa notícia. O Dantas quer fazer um complemento, né, Dantas? Apesar da responsabilidade da segurança ser do governador, é função também do Executivo Municipal apontar os problemas que são identificados, por exemplo, pela Guarda Civil Metropolitana, mas isso precisa ser feito pelas vias oficiais, não necessariamente pelo ex, né? Naturalmente. Bom, esse tweet teatral deve fazer parte da campanha pela permanência do Capelli lá no Ministério da Justiça. Não sei se vai dar certo, viu? Olha só, a minha pergunta para o Paes é o seguinte: qual é o rio que ele governa? Qual é o limite territorial do município? Porque assim, há 2 anos, 21, 22, em 2021, eu até falei com ele aqui no WhatsApp, porque o pessoal do complexo, traficantes do complexo de Israel tinham construído uma ponte, porque a favela ela é dividida por um rio, o Rio Israel, o Rio Irajá, e ali dificultava a passagem, porque às vezes eles querem fugir da polícia, e aí de um bloco a outro, o que eles fizeram? Construíram uma ponte. Inclusive muito mais barata do que se fosse pela prefeitura, mas isso não vem ao caso agora. Aí tem que falar com o Peixão, que é o líder do tráfico lá, para saber como é que ele faz as planilhas de custo dele, que deve ser diferente daquelas grandes empreiteiras da Lava Jato. E eu perguntei para o prefeito na ocasião: prefeito, o senhor vai fazer? Vai lá derrubar a ponte? Temos que ir derrubar a ponte. Eu não vi notícia da derrubada da ponte. Eu espero que tenham derrubado. Porque uma ponte feita pelo crime organizado, de forma ilegal, um equipamento que é utilizado pela população, imagina, um logradouro. Você vai uma ponte dentro da comunidade, está tudo certo. Eu quero saber se ele governa lá, em Irajá. Se ele governa em Copacabana. Eu acho que não. Em Copacabana, a gente já viu recentemente que não. Na Barra da Tijuca, também não. Gávea só? Como é que é? Eu vi um vídeo dele no Instagram, ele lá em cima do Corcovado e tal. Olha, o orgulho de quem governa essa cidade. Deve ser só a ponta ali do Corcovado. E cuidado lá, viu? Tem muito turista relatando ali que também não pode dar bobeira com a carteira. É uma vergonha. E tem uma ironia nessa história toda, porque este parque que está sendo construído, ou que estão tentando construir, vai ter que pagar aí a cota, né, a comissão da milícia, ou do tráfico, sei lá, a comissão do crime, mais uma comissão para o empreiteiro, coitado. Esse parque está sendo construído onde ficava a Universidade Gama Filho. Parque Piedade vai se chamar. Meu pai deu aula na Universidade. Parque Piedade. Na Piedade. Meu pai deu aula na Universidade Gama Filho. Mas a ironia não é essa. A ironia é que a Universidade Gama Filho quebrou por causa de um esquema de corrupção que desviou recursos dos fundos de pensão. Então, olha só como o crime, ele penetra de uma forma no Estado que você não se livra dele. Pode destruir a universidade, que faliu por causa do crime, e para construir um parque você tem que resolver com o crime de novo. São crimes diferentes, mas crime com crime sempre se fala, é um diálogo fabuloso. Ô Mota, você fez um comentário no meio da intervenção do Dantas, mas eu acho que seu microfone estava fechado. Só verifica pra gente, faça o seu complemento e depois eu passo pro Beraldo. O comentário que eu fiz foi que na planilha da obra do tráfego não pode ter corrupção, Dantas, porque o Tribunal do Crime não perdoa. A punição que o crime dá para os crimes que eles não aprovam é severa. Tá? E eu queria lembrar, eu acho que é sempre bom levantar esse ponto. Eu conheço um pouco sobre a situação de segurança pública no Brasil. E eu sempre digo para as pessoas, tem duas coisas a dizer sobre a situação de segurança pública do Brasil. Uma ruim e outra boa. A ruim
é que é muito pior do que as pessoas imaginam. É muito pior, né? A gente tem essa insegurança, a gente sabe que pode ser assaltado a qualquer momento, a gente sabe que pode ser baleado aqui no Rio de Janeiro e em várias cidades do Brasil. Se você entrar na rua errada, pode ser que você nunca mais seja visto. Então, a notícia ruim é essa, é muito pior do que vocês imaginam. A notícia boa é de que é muito mais fácil consertar isso do que dizem para a gente. Né? Não precisa acabar com a pobreza, não precisa resolver a desigualdade social, não precisa que todo mundo no Brasil tenha um salário mínimo de R$9.000, não precisa nada disso. Existem inúmeros países que têm uma situação econômica e social muito pior do que o Brasil e não chegam aos pés da nossa criminalidade. O que a gente precisa aqui é acabar com a impunidade, é simples assim. E a gente acaba desmontando essas ideias falsas. Por isso que é importante pegar uma notícia como essa e usá-la como exemplo. Né? Eu sou um pouco menos rigoroso com o prefeito do que os meus dois companheiros aqui. Não que eu não ache que o prefeito não tem responsabilidade. Eu sempre defendi que a segurança pública, para mim, deveria ter um componente municipal fortíssimo. Eu já defendi e defendo que as guardas municipais sejam transformadas em polícia. Inclusive, já falei isso algumas vezes com o prefeito Eduardo Paes. Né? É uma ideia com a qual ele nunca simpatizava muito. A última vez que a gente conversou, ele estava um pouco mais simpático à ideia. Mas eu defendo isso. Mas, e aí tem um grande mais, não é este o grande obstáculo hoje no Brasil. Mesmo que o prefeito Eduardo Paes amanhã, vamos supor, querer resolver se transformar a Guarda Municipal em polícia armada, treinada, vamos para cima deles. Olha o novo slogan da Prefeitura do Rio de Janeiro. No dia seguinte, bateria lá na porta dele um oficial de justiça dizendo, olha aqui, foi emitida essa ordem aqui, dizendo para o senhor que tem que desmobilizar tudo isso, essa ação aí é ilegal, inconstitucional, porque fere a dignidade da pessoa humana, então acaba com todas essas operações. Esse é o país que a gente vive. Então a gente tem que demolir essas ideias completamente falsas, uma a uma. E aí sim, a gente entra nessa discussão que eu apoio totalmente. Polícia municipal, a Guarda Municipal tem que se transformar numa polícia para ajudar todas as outras. Modelo, inclusive, que é usado nos Estados Unidos. O Beraldo até pode colaborar nessa discussão. Agora, só quero, antes de passar para o Beraldo, a gente está tratando especificamente desse caso no Rio de Janeiro, só que tem vários relatos de muitas pessoas trazendo casos, sei lá, parecidos, semelhantes, de outras localidades do país. Ou seja, os problemas de segurança pública são comuns a vários lugares. Beraldo. Eu acho que a prefeitura tem um papel extremamente importante no combate ao crime. Ficou fácil usar como justificativa dizer que segurança pública é assunto do Estado ou da Federação, do Poder Executivo Federal. Mas, no fundo, o combate ao crime começa por uma cidade organizada, as ruas limpas, as vias acessíveis, boa iluminação. Tudo isso é fundamental para que as forças de segurança possam realizar o seu trabalho. E, além disso, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem um efetivo relevante, ela precisa ser bem equipada e ela precisa ser incentivada a executar o seu trabalho de proteção da sociedade. Porque, infelizmente, a dinâmica que se cria é esta condescendência. Quando você vai fazer algum tipo de operação num determinado bairro, aonde o vereador que está na base do prefeito tem voto, ele não quer que faça operação, ele não quer que chegue ali perto, aí ele vai reclamar com o prefeito. E a gente viu, inclusive, teve um episódio de uma inauguração, se não me engano, de um camelódromo no Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, aonde um vereador, no dia dessa inauguração, na presença do prefeito, estava ali reclamando da distribuição de áreas e tal. No fim, parece que não teve ali nenhum tipo de favorecimento. A subprefeita, uma moça, uma jovem trabalhadora, estava ali e foi dizer, não, senhor, vereador, o senhor está errado, cumprimos aqui todas as regras. Sabe o que o Eduardo fez?
Eduardo Paes, o prefeito da cidade, demitiu a subprefeita, que a ajudou desde a campanha, a moça trabalhadora. Então, é tudo para favorecer o vereador, porque a preocupação é com a base, é com o voto. Não tem preocupação efetiva com a população, não tem uma preocupação efetiva em fazer com que as regras sejam cumpridas. Aí como é que você vai ter confiança de que a gestão da cidade é feita realmente da forma que precisa ser, sem esse tipo de favorecimento? Então, realmente é uma situação que, a partir dessa troca de tweets, diante dessa realidade cotidiana, a gente consegue puxar vários fios para mostrar que essa indignação, no fundo, é um faz de conta, porque não tem surpresa nenhuma. Antes de chamar a próxima pauta, que tem tudo a ver com isso que a gente está tratando, o Dantas pediu a palavra. Não é territorial. O Eduardo Paes, ele governa no Twitter. Esse tweet dele, ele precisa ser lido do ponto de vista das pessoas também que são mencionadas. Ele omite o nome do governador e do secretário de Segurança do Estado. Significa que ele se recusa a dialogar com quem precisa. Isso não é política, isso é campanha. Isso não é gestão pública, isso é campanha. Isso é irresponsabilidade. Isso não é gestão, isso não é administração. Esse problema do crime, claro que ele perpassa várias outras administrações, mas é corrente. E todos sabem que você só faz campanha, em boa parte do Rio de Janeiro, com a anuência dos líderes das facções e dos líderes das milícias. Então, ou a gente para de tratar essa questão com a hipocrisia que ela é tratada, com o cinismo com que ela é tratada, com a irresponsabilidade com que ela é tratada, ou o buraco vai se abrir ainda mais. E o Rio, eu sempre digo, ele é a vitrine do que há de pior no Brasil. Poderia ser a vitrine do que há de melhor. Pois é, assuntos muito importantes a gente tem tratado nessa edição de Os Pingos nos Is. Mota, eu vou trazer um outro destaque, mas eu estou vendo que você tem feito algumas anotações e observações. Passo a palavra para você agora. Quer trazer um complemento? Porque eu acho que você vai querer trazer algum tipo de complemento em cima disso que o Dantas acabou de dizer. Depois de tudo que o Dantas falou e o Beraldo falou, acho que eles cobriram tudo isso. O que eu reforço o meu espanto, né, de como os políticos podem achar que esse tipo de pantomima tem algum tipo de efeito. Em que mundo eles acham que nós vivemos? Eu conheço uma senhora que tem mais de 60 anos, trabalha como empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro. Ela estava um dia, isso tem 2 ou 3 anos, esperando o ônibus às 4h30 da manhã no subúrbio onde ela mora. Um ônibus, então vocês imaginem uma fila de trabalhadores às 4h30 da manhã no subúrbio. Veio um grupo de motos, com bandidos nas motos. Esses bandidos espancaram todas as pessoas que estavam na fila de ônibus. Foram arrancar a bolsa dela, ela instintivamente tentou segurar, jogaram ela no chão, ela quebrou o braço. Uma senhora de mais de 60 anos que trabalha como empregada doméstica. Esse é o cotidiano do brasileiro. Senhores políticos, o que acontece no Brasil é uma vergonha. A gente tem que falar isso aqui todo dia. A gente tem que lembrar do projeto que acaba com as saidinhas, que está engavetado no Senado. Quantos outros projetos estão engavetados? A segurança pública no Brasil virou monopólio dos esquerdistas, dos marxistas, dos socialistas, dos progressistas que mudaram a legislação para proteger os bandidos. E aí, quando as consequências chegam até nós, né? Nesse caso da Prefeitura do Rio de Janeiro é ótimo, dá para fazer uma troca de tweets, rende coisas eleitorais. E no caso da senhora, que foi assaltada às 4h30 da manhã
na fila de ônibus, a quem ela recorre? A gente tem que dizer isso aqui todo dia.